Ucrânia vence algumas batalhas importantes contra a Rússia, mais tensão no cenário da guerra, inflação dos Estados Unidos amanhã, terça-feira, dia 13, posse da Rosa Weber e outras notícias que vão impactar o nosso mercado logo depois da nossa vinheta. Bom, hoje sim o radar está saindo bem tarde, mais tarde até do que o Jornal da Noite. E se você está assistindo isso na segunda-feira, dia 12, meu muito obrigado porque você está assistindo esse vídeo bem tarde. Se você está assistindo em outra data, eu quero pedir já agora, desde o início, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo até naquilo que pode te auxiliar na sua tomada de decisão. E vamos às notícias que vão impactar o nosso mercado durante essa semana. Não é porque ele está saindo tarde na segunda-feira que as notícias vão caducar, não. São notícias que a gente separou que vão sim continuar movimentando o mercado ao longo de toda a semana. E para a gente começar, notícias que a gente assistiu repercutir durante o final de semana e que surpreenderam o mercado foi o avanço, o contra-ataque mais importante da Ucrânia desde o início da guerra. Segundo a Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky, eles tomaram 20 municípios em menos de 24 horas. Foram mais de 2.000 quilômetros quadrados nos últimos 10 dias que a Ucrânia recuperou de território que estava sob domínio russo. Dentre eles, uma cidade bastante importante de nome Izium, que era ali a base de recarregamento da Rússia. A Rússia usava essa cidade para poder mandar armamento, para mandar munição, alimentar os soldados. Era uma base bastante importante para a Rússia e a Ucrânia retomou essa região. Há um vídeo bastante emblemático, eu não consegui colocar esse vídeo aqui para vocês poderem acompanharem, mas é um vídeo onde os soldados ucranianos retiram a bandeira russa do mastro e recolocam a bandeira ucraniana. É até um pouco emocionante da gente assistir, de ver a emoção dos soldados que estão fazendo isso. Mas a Rússia, ela não sai dessa região de forma pacífica. Ela sai atirando, e ela atira ali contra algumas usinas termoelétricas, alguns postos de envio de água, e deixa durante a segunda-feira várias cidades ucranianas sob apagões e falta de energia. Esse primeiro vídeo que vocês estão assistindo aí embaixo é um vídeo da Rússia atacando algumas usinas da Ucrânia. E o outro vídeo do lado são os soldados ucranianos comemorando a retomada de vários postos. Então, neste final de semana, são mais de 200 dias de guerra, foi o final de semana mais importante da contraversão ucraniana contra os russos, onde a gente viu a Rússia soltando alguns vídeos dizendo que eles não foram acuados, de que eles estavam, na verdade, recolocando as tropas em outras regiões, mas ao longo do dia as informações foram apuradas, imagens de satélites, imagens dos próprios soldados ucranianos mostraram que a Rússia, na verdade, foi acuada e foi obrigada a recuar, e que sim, esse avanço foi mérito das tropas ucranianas, que a Rússia realmente recuou dessas 20 cidades. Ela não estava fazendo realocação de tropas, não, ela realmente foi afugentada. E aí, em paralelo a isso, a gente teve a usina de Zaporizhzhia. Essa usina foi bombardeada por ambos os lados, tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia. Para te situar aqui, a usina de Zaporizhzhia ela é muito maior do que a usina de Chernobyl. Lembra daquele acidente lá em 1986? O acidente de Chernobyl foi marcante na história porque era uma usina já antiga. Ela foi construída ali em meados de 60 para 70, com a tecnologia já há 30 anos defasada da sua época de construção. Por que eu estou citando a usina de Chernobyl? Porque esse acidente nuclear ele foi catastrófico, ele deixou uma nuvem radioativa que passou pela Áustria, pela Polônia, por regiões próximas, pela Suécia, pela Belarus, regiões próximas ali da Ucrânia. E além dessas regiões, ela chegou a atingir Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. Bom, essa usina de Zaporizhzhia é muito maior, no mínimo 10 vezes maior do que a usina de Chernobyl. Ela é mais até do que 10 vezes, é que eu não quero dar dado errado aqui, mas certamente ela é mais que 10 vezes maior do que a usina de Chernobyl. Para vocês terem uma ideia, ela é a maior usina da Europa e algum acidente nela teria que evacuar a Europa inteira.
Então, bombardear regiões ali próximas, vocês estão vendo na imagem abaixo, ali onde há fumaça, e a região maior ali é muito próximo à usina de Zaporizhzhia, onde foi alvo de bombardeios, tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. E aí, essa usina teve que ser desligada, foi a 6ª unidade desligada por medidas de segurança. Desde 11 de setembro, uma data emblemática até por causa do ataque nos Estados Unidos, desde 11 de setembro houveram bombardeios ali que culminaram no desligamento da transmissão de energia. Então, para ser bem claro, o que isso significa? Eles precisam de energia para resfriar o combustível nos reatores, para que esses combustíveis não se aqueçam muito e causem ali um acidente. Se não houver energia para que haja o resfriamento no combustível dos reatores, há um acidente nuclear. E quando não há a transmissão de energia, eles têm 2 modos de operar, que é o modo ilha, que é quando operam em níveis mais baixos de potência, ou o resfriamento a diesel. Só que ambos os modos têm um prazo curto de operação. O diesel, por exemplo, eles têm ali fornecimento para cerca de 10 dias de operação. Então, nesse momento, a ação mais urgente, o objetivo mais importante agora é manter o resfriamento no combustível dos reatores da usina de Zaporizhzhia, porque, como eu falei para vocês, Chernobyl causou um rastro de destruição em vários países, Polônia, Áustria, Suécia, Belarus, que na época até era parte da União Soviética, foi até Reino Unido, Canadá e Estados Unidos. Essa usina é muito maior e o estrago seria muito maior. Então, para você que viu na mídia dizendo o desligamento da usina de Zaporizhzhia, o problema não é o desligamento. O desligamento foi até uma medida de segurança adotada da 6ª unidade. O problema é não haver a possibilidade de resfriamento do combustível dos reatores. E a transmissão de energia foi cortada, eles estão 100% ali no modo de diesel ou no modo de ilha, que é quando ela opera a níveis baixos de produção de energia, que foi o que aconteceu, foi um dos motivos do acidente de Chernobyl. Então, é um motivo de atenção, a ONU já está fazendo interlocução para que tanto a Ucrânia como a Rússia façam ali um cerco de proteção, porque não é de interesse de nenhuma das duas. Caso haja um acidente na usina nuclear, ambas seriam prejudicadas e é um acidente a nível de bomba atômica mesmo, ali como a gente tem na história o registro de Chernobyl. Então fica aí esse monitoramento bastante sério e bastante preocupante que a gente viu tomar proporções nesse final de semana. Bom, aconteceu nesse final de semana, eu acredito que eu vou ter que tirar o vídeo porque eu acho que ele está com som e vai sobressair a minha explicação. Alguns deputados municipais pediram a renúncia de Putin. Foram deputados de 18 municípios, entre eles Moscou e São Petersburgo, que são regiões importantes para a Rússia, porque são consideradas as regiões de maior escolaridade, as regiões de onde a opinião pública tem um efeito mais pesado, mais influente. Bom, há um outro lado da história, a gente pode analisar. 18 municípios tiveram deputados municipais que se reelegeram ou se reelegeram agora. Depois da guerra, a Rússia teve agora as suas eleições municipais. E a gente pode pensar, olha, isso tem um impacto na popularidade de Putin, isso pode culminar talvez na saída de Putin. No entanto, alguns desses deputados foram considerados foram acusados de irem contra o exército. Ir contra o exército é a maior acusação ou a maior condenação que um cidadão pode ter. Isso não só na Rússia. No Brasil, por exemplo, você pode pensar, no Brasil não tem pena de morte. Tem pena de morte. A pena de morte, em único caso no Brasil, é você ser convocado para o exército e não responder a essa convocação de uma forma positiva. E aí você pode ser condenado à morte no Brasil, por exemplo, que é conhecido por não ter pena de morte. Então, independente da nação que você esteja, ir contra o exército ou propagar notícias contra o exército é a maior acusação de traição que algum cidadão pode ter. Esses deputados, alguns desses deputados que pediram a renúncia de Putin, já foram acusados como contra o exército russo. Então, por um lado, a gente tem uma manifestação contra Putin, por outro lado, a gente tem a resposta do governo russo contra esses deputados.
é sim uma notícia importante que pode ser uma ferramenta nesse desenvolvimento da guerra. Uma outra notícia que nós temos agora foi a redução de 20 centavos no gás de cozinha anunciado pela Petrobras. De 4,23 vai para 4,03 o quilo. O botijão de 13 quilos ele passaria de 52,34 para uma redução, cai 2,60 para o repasse da Petrobras para as distribuidoras. Então é uma notícia importante que vem numa boa hora, já que o presidente Jair Bolsonaro está em campanha e isso é um voto a favor dele. A gente tem amanhã, terça-feira, se você estiver assistindo na terça-feira, então a gente tem hoje, às 9h30 da manhã, a divulgação da inflação dos Estados Unidos. É um dado extremamente importante para se falar do câmbio, porque esse dado, para você entender para que existe o Banco Central do Brasil. O objetivo principal do Banco Central do Brasil é regular a inflação brasileira. Nos Estados Unidos, o Banco Central tem dois objetivos príncipes, que é a inflação americana e a taxa de emprego americana. Esses dois dados, embora no Brasil não tenha como objetivo a taxa de emprego, mas a taxa de emprego é sempre um fator influenciado. Nos Estados Unidos, a taxa de emprego é um fator decisivo. E a inflação. Então vocês estão vendo ali uma linha vermelha, a média da inflação dos Estados Unidos sempre esteve ali na casa de 3%. O seu pior momento, eles tiveram com a inflação de 12,6% lá na década de 80. Hoje, a inflação americana está estacionada na casa de 8,5%. A expectativa é que essa inflação caia para 8,3%. Valendo lembrar que esse 8,5% já é uma redução. No mês anterior era 9,1%. Então a inflação americana melhorou, veio de 9,1 para 8,5. E a expectativa é que melhore ainda mais, vindo para 8,1. Essa é a expectativa do mercado. E vale a pena a gente dar uma olhada no comparativo desde 2 anos atrás, o que é a projeção do mercado versus o realizado oficialmente. E a gente vê aí no gráfico, na linha em vermelho, o que é a projeção do mercado. Então o mercado está projetando que a inflação vá para 8,1. E a gente tem a linha verde do que é o realizado. Bom, o costume é que o mercado não acerte tanto no sentido de boas surpresas. Tem um costume da inflação vir em linha do que o mercado está esperando, mas quando ela não vem na mesma expectativa, ela vem acima da projeção do mercado, que é ruim. Exceto o mês passado, que a gente vê aí a linha verde ficar abaixo da linha vermelha. Quer dizer, no mês passado o mercado esperava uma projeção pior e o mercado apresentou um dado bom. O mercado esperava mais que 8,5 e aí o realizado veio 8,5. Então, para terça-feira, o mercado está esperando 8,1. A gente vê que o costume é sempre o realizado se ver acima do que o mercado espera, ou seja, pior. Tomara que na terça-feira, nessa semana, a realização venha como foi o mês passado, melhor do que o que o mercado espera. Esse gráfico aí é bastante interessante para ponto de estudo, de análise, vale a pena você dar um print nele e guardar, ou manda uma mensagem para a gente aí, a gente envia essa informação para você. E para a gente finalizar, a gente teve na segunda-feira a posse da ministra Rosa Weber, ou Weber, depende como é a sua pronúncia. Ela assume a presidência do STF e ela vai ficar pouco menos de um ano, porque ela completa 75 anos no ano que vem, e aí ela entra na aposentadoria compulsória e ela deixa o STF. E aí é um ponto até importante, porque o próximo presidente, e o nosso desejo é que seja o presidente Jair Bolsonaro pela continuidade da economia, vai nomear um próximo ministro. E aí eu quero só abrir um parênteses aqui, pelo que a gente assistiu no governo Lula e no governo Dilma. Eu vou resumir isso tudo no governo PT, que foi o aparelhamento. O aparelhamento sempre é ruim. É sempre bom ter uma oposição. No entanto, a gente no Brasil carece de uma oposição inteligente. A gente tem uma oposição que atrapalha muito a condução do governo. Então, o aparelhamento ele também não é bom. Não é bom a gente ser só a favor. Eu vou usar um exemplo aqui do setor privado, como, por exemplo, você é dono de um negócio. Aquele funcionário, aquele colaborador, que só puxa o saco, que só diz sim para tudo que você faz, para tudo que você sugere, ele também não te ajuda. Você precisa ter um contraponto de alguém que te mostre um outro cenário, mas que você confia que esse outro alguém
também é a favor da companhia. Ele não quer ver a companhia quebrar, ele só quer mostrar para você uma decisão melhor. Infelizmente, no governo, a gente falta esse tipo de oposição, que é uma oposição que quer ajudar. Então, como a gente tem uma oposição muito prejudicial, fazer oposição no governo hoje não é considerado uma boa ação, é considerado estar do outro lado. Mas é importante a gente frisar que a gente sempre procura o equilíbrio, ter um governo que seja a favor do Brasil, mas que em alguns momentos, quando esse governo não ver o cenário macro, é como na empresa. O patrão, ele nem sempre vê tudo o que está acontecendo, ele está numa situação muito ampla. E às vezes lá na minúcia, no dia a dia, aquele colaborador vê uma situação que ele não está enxergando e sugere para ele: olha, patrão, você não está vendo essa situação aqui, como eu quero o bem da empresa, eu vou dizer para você, não toma essa decisão não, toma outra decisão aqui que vai ser melhor para todos nós. Como no governo carece um pouco esse tipo de visão, às vezes toda oposição é tomada como prejudicial. Mas é importante dizer que no próximo ano a gente tem mais trocas de ministros do STF. E o governo Bolsonaro tem apontado para decisões técnicas, como por exemplo o ministro Cássio Nunes, que não foi uma decisão única do governo, foi uma decisão compartilhada. O ministro André, que tomou posse agora, também foi uma decisão técnica. Tomara que o presidente seja o presidente Jair Bolsonaro e tenha mais uma decisão técnica. Bom, o Radar de hoje fica por aqui. Espero muito que você contribua conosco, deixando a sua curtida, deixando o seu comentário. Eu peço desculpas pelo horário que a gente está soltando o Radar hoje. Espero que na próxima semana a gente consiga ter a disciplina de ter o Radar liberado até às 19 horas ali. E vale lembrar que além do Radar a gente tem quarta-feira o vídeo de opinião e na sexta-feira o vídeo de mercado físico. Então, para quem está operando no mercado físico, soja, milho, é muito importante você dar uma conferida no vídeo de sexta-feira, o reporte semanal. A gente fica por aqui, até a quarta-feira no nosso vídeo de opinião. Até mais!